meus amados irmãos. Vamos meditar numa passagem da Palavra de Deus. Eu, inspirado até pelo hino que nós cantamos hoje, que fala sobre a volta de Jesus, né? Esse tema ficou no meu coração e não consegui ver outra coisa na Bíblia, sabe? Quando o Senhor toca a gente, não tem como a gente fugir para outro assunto ou qualquer outra coisa. Então, quero meditar um pouco com os irmãos. A Bíblia tem muitas passagens falando sobre esse grande evento, né? Tem uma foto até que eu quero dividir com vocês a atenção, né? Ela é uma foto real, né? Mas olhando para ela eu me lembrei, né? Ela me fez lembrar do grande evento que todo o povo de Deus aguarda, né? O próximo grande evento das profecias bíblicas, né? Que é a volta de Jesus com o arrebatamento da igreja. É maravilhoso pensar nisso e com base nesse sentimento, nesse pensamento, nessa inspiração, busquei uma passagem bíblica para nós meditarmos nela e uma delas, né? Talvez a mais clara, mais sucinta, seja essa do apóstolo Paulo aos Coríntios, né? A primeira carta dele, lá no capítulo 15 e a partir do verso 45. Quero ler com os irmãos, veja aí, acompanhe a leitura. Está escrito assim, olha: assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Né? Aqui está o apóstolo Paulo detalhando bem, né, esse assunto. E eu frisei algumas partes em vermelho para que a gente medite nela. Né? A primeira palavra de Deus, ela define muito bem o que é terreno. Ela distingue o que é terreno do que é celestial. Né? O que é da terra e o que é do céu. O que é do mundo, o que é de Deus. O que é profano e o que é santo. Não é? De modo que nós saibamos, então, pela comparação, o que devemos adotar como vida, como padrão, como nossa regra de conduta. Né? E aqui ele fala, pelo primeiro homem, né? O primeiro homem Adão, veio o erro, veio o pecado. Mas depois veio outro Adão, né? O homem segundo o coração de Deus, Jesus, celeste, para falar do reino, para nos trazer o método do resgate, da salvação, da purificação, da santificação. Para que a gente retome a carreira original de encontro com Deus. O homem foi criado com uma ligadura e dependente dela para ser feliz, para ser bem-sucedido. E quando essa ligadura se rompeu, ele se viu numa sede de alma, né? Numa fome de alma grandiosíssimos. E o desespero que faz a sua alma clamar o tem atirado em toda sorte de atitude impensada, desastrosa, né? Porque quando a alma clama, não tem fortuna nessa terra, não tem substância
tóxica nenhuma, não há nenhum prazer que alimente, sabe? E depois de tentar tudo, vem os pensamentos de morte, tudo isso porque a ligadura foi quebrada. O homem hoje, com tudo que ele tem e tenta mostrar satisfação e felicidade, ele sofre de uma orfandade profunda, né? Profunda. Mas bem-aventurados são aqueles que encontraram o caminho, a verdade e a vida. Encontraram o segundo Adão, né? Para se livrar das marcas do erro do primeiro. Mas a palavra de Deus, ela deixa claro que esse segundo Adão, que Jesus veio para nos mostrar o que fazer. Primeiro, ter uma vida de santidade. Não seguir o caminho do mundo. Né? Não seguir o caminho do mundo. Porque o mundo já decidiu o seu caminho. Mas o Senhor está nesse mundo usando pecadores para buscar pecadores, para regimentar um grande povo. Um povo seu, zeloso de boas obras, que é capaz de renunciar a si mesmo por amor a Ele. São coisas celestiais, que parecem loucura para as terrenas. Mas as terrenas são loucura para as celestiais. Eu e você que temos que decidir por que caminho vamos. Né? Uma coisa é certa, e está aqui explicitado sem rodeio. Paulo fala, aqui no verso 50, que carne e sangue não podem herdar o reino. Não é? Olha para o nosso corpo, o meu e o seu hoje. Talvez se nós tivéssemos a oportunidade de, nesse tempo, fazermos uma viagem até o trono de Deus e ver aquilo que Isaías viu e Paulo viu, e tantas coisas, e as visões de João viu, quem é que não gostaria de ir lá conferir? Mas nós não podemos. Estamos encapsulados num corpo que nos prende a esse chão. E não há nada que possamos fazer hoje. Por isso, faz parte da promessa daquele que veio nos resgatar, que assim como ele, nós também seremos no tocante à nossa casa, esse corpo que nós habitamos. A promessa é que esse corpo será substituído por um outro que é capaz de ir à presença de Deus, fisicamente. Sabe? E todo aquele que perseverar na pregação do Evangelho, na divulgação do amor de Deus, na pregação da libertação do pecado e dessas coisas finitas que a terra nos oferece, né? Receberá por herança o reino. E um dia, todos nós receberemos essa promessa e receberemos essa nova casa onde eu e você vamos morar. Né? Esse novo corpo capaz de ir à presença de Deus. Amém? Certo? E ele fala aqui que se naquele dia ele estiver muito para frente e eu e você já não estivermos mais por aqui, né? Então nós pertenceremos à primeira turma. Porque no dia da chamada, segundo Paulo deixou claro aqui, no dia da chamada, os que estiverem dormindo no Senhor ouvirão a chamada. E se levantarão e ressuscitarão, erguerão, vivos, vindos da morte, vivos, mas já não nesse corpo aqui, já num corpo glorificado, aquele corpo que é capaz de ir até a presença de Deus. Amém? Paulo fala, num momento, olha lá, verso 52, num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, né? Num corpo que não se corrompe mais, né? Num corpo que não pode ser corrompido. Amém? E nós, os que estivermos vivos, fala Paulo aqui, seremos transformados. Os mortos ressuscitarão já num corpo novo. E nós, esse corpo será transformado, né?
ele vai se transformar no outro. E alguém fala, mas puxa, isso é bem fantástico, não é? Mas olha, quem lê a Bíblia conhece a história de Enoque, conhece a história de Estevão, né? Conhece o próprio Jesus. A Bíblia diz que ele representa as primícias dos que dormem, porque assim como ele ressuscitou, aqueles que o amam, aqueles que o seguirem ressuscitarão também, né? Isso é claro. Para nós isso é uma coisa fantástica, mas para ele não é não, né? O arrebatamento é uma coisa que no contexto bíblico não é tão incomum. Quem se lembra de Filipe? Depois de ter pregado lá para o eunuco e até tê-lo batizado porque ele creu, né? Foi arrebatado dali de onde ele estava e foi para um lugar longe. Ele estava num lugar e quando se percebeu estava em outro, né? E sabe, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Glória a Deus por tudo isso. Então, o que eu quero dizer para você, mantenha-se firme no caminho. Não abandone a fé. Não abandone a vida de santidade que o Senhor nos pediu para levar, para conduzir, para sustentar, para buscar, para investir, né? Invista na santidade. Não se deixe seduzir por coisas que passam, coisas que vão te dar muito trabalho para serem sustentadas. Porque por mais que a vida cristã nos custe, sabe? Ninguém luta sozinho, desamparado. Ninguém guerreia sozinho. Viu? Ele ameniza a dor. Ele ameniza o cansaço, a fadiga da caminhada, para que a gente possa suportar. Andar com ele é pisar em pedras como todo mundo pisa, mas é pisar acompanhados. No reino de Deus, o pastor vai na frente do rebanho. E se nós, como rebanho do Senhor, sentimos pedras machucando os nossos pés, se o caminho nos produz dor estando com ele, como seria se não estivesse com ele? Até porque, se o pastor vai na frente, essa pedra que fere o meu pé hoje, feriu o dele primeiro ontem, né? Então, se o caminho escolhido por aquele que nos ama já é um caminho, às vezes, né, duro de suportar, imagine se a escolha estivesse sob nossa responsabilidade, sob nossa conta e risco. Olha, glória a Deus. Mas que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos dê a sua graça maravilhosa, viu? De estarmos perseverantes, crendo, porque a Bíblia diz que fiel é aquele que prometeu. Fiel é aquele que prometeu, não é? E olha, irmãos, vale muito a pena. A Bíblia também diz que bem-aventurados são aqueles que, quando o Senhor retornar, encontrar trabalhando, encontrar-se envolvido com a obra de Deus. Viu? E hoje, estamos aí em plena pandemia, muitas coisas estão acontecendo no mundo, né? Bola de fogo lá sobre a cidade de Tóquio, no Japão. Essa pandemia, que há muito tempo não se ouvia falar, né? Uma comoção a nível mundial, nas cidades todas. A gente assiste o noticiário dia a dia, você não vê uma nação satisfeita, né? Todos os povos protestando e gritando e cobrando que seus governos resolvam o problema. Que difícil, que triste deve ser para o Senhor que criou o homem, né? Ver essa situação de humilhação que a humanidade se encontra, né? Mas bem-aventurado é aquele
que conhece os tempos. Jesus até disse, olha, quando vocês virem essas coisas acontecerem, levantem as suas cabeças, olhem para o céu, porque o vosso tempo está próximo. Essa palavra é uma palavra fiel, justa e verdadeira. Você precisa crer nela. O reino de Deus, ele é mais do que os olhos humanos podem ver. Muito mais do que o entendimento humano é capaz de perceber. O reino de Deus se firma no amor de Deus. E só entende aquele que o abraçou e o recebeu e o guardou dentro do seu coração, que é a sede da nossa alma. Amém? Queridos irmãos, eu quero finalizar pedindo que os irmãos guardem a fé. Guardem-na, porque ela é o nosso porto seguro nos dias mais difíceis. Viu? Ela é onde nós podemos nos esconder. É aquela torre forte. É aquele alto refúgio. Acredite na palavra. Acredite na palavra. Aquele que deixou o ensinamento da ressurreição para nós, ressuscitou. Aquele que nos mandou amar, amou. Aquele que nos ensinou e pediu que nós perdoássemos, perdoou. Tudo o que ele nos mandou fazer, ele mesmo o fez, para ser o nosso exemplo. E também para mostrar que ele é capaz de compreender nossas dificuldades e nos auxiliar no dia mau. Tá bom? Meu irmão, guarda essa palavra. Que Deus te abençoe. Que ele te encha de graça e de paz. No nome de Jesus. Amém.